Bom, eu disse para vocês, então, para a gente armazenar aqueles dados, né, armazenar os atributos, armazenar os dados e os elementos geográficos, a gente precisa aí de coordenadas geográficas, né? A gente disse lá que seriam os atributos geográficos x e y. Para a gente armazenar esses atributos geográficos, a gente precisa do que a gente chama aí de referência. Então, eu preciso de ter uma referência geográfica para a gente poder falar, ó, essa coordenada é x e y, tá? Então, para a gente ter essa coordenada, eu preciso de ter um sistema de referência. Para a gente ter um sistema de referência na Terra, o que a gente faz? Basicamente é o seguinte, a gente pode ter um modelo da Terra, porque a Terra apresenta várias irregularidades, né? A Terra não é certinha, ela não é um elipsoide certinho. Vamos imaginar que a Terra fosse um ovo, né? E vocês já observaram que cada ovo, normalmente, apesar dele ter um formato, ele apresenta uma variação, né? Então, se eu fosse escolher um elipsoide para representar um ovo, né, a gente poderia escolher um B e um A que representam um ovo. Só que esse elipsoide, às vezes, ele poderia ser melhor numa determinada posição daquele ovo, né? Então, na nossa Terra é a mesma coisa. Eu posso ter um valor de B e de A que ele vai se adequar melhor a uma determinada posição na Terra, uma determinada área na Terra. Por exemplo, no Brasil, eu posso ter um valor de A e B aqui, e um centroide, uma centralização na Terra desse elipsoide, de tal maneira que essa curva vai representar melhor a nossa variação aqui no Brasil, tá certo? E por isso que a gente tem o que a gente chama de vários dátums, né? Então, a gente tem aqui um dátum que a gente chama Córrego Alegre, é um dátum antigo, né? Foi usado aí por muito tempo no Brasil, e a gente tem aqui o semi-eixo maior dele, né? Que é o valor de A, o semi-eixo menor, que é o valor de B, e a gente tem aqui o que a gente chama de achatamento. Tá? A gente pode calcular isso aqui. Então, a gente tem também um outro formato, também já considerado mais antigo, o datum, que a gente chama SAD69, tá certo? Também ele tem um valor de A e um valor de B. Veja que é bem próximo, né? Mas tem algumas variações nesses valores. E aí a gente tem um formato, né? Um datum mais global, tá certo? Que ele é otimizado para a Terra como um todo, né? A gente chama ele de geocêntrico, então é o elipsoide no centro de massa da Terra. Então ele é mais global. E o GPS, normalmente, quando a gente pega a informação do GPS, a gente normalmente configura o GPS para estar utilizando esse WGS84, que é um datum, ou seja, é uma representação da nossa Terra. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, para nós criarmos o nosso sistema de referência, seria a gente representar a Terra de forma numérica. Então, eu preciso de uma representação numérica, eu preciso modelar a Terra. Uma vez que eu modelei a Terra, eu falei, ó, a minha Terra é esse elipsoide aqui. Então, ele vai ter um semi-eixo maior, vai ter um semi-eixo menor, e ele vai estar numa certa posição lá na Terra. No nosso caso aqui, do WGS, vai estar no centro de massa da Terra. Ok? Então, modelei a Terra. Agora, a minha Terra ela é um elipsoide. Então, uma vez que eu modelei a Terra, né, eu escolhi aqui o nosso elipsoide, e veja que o nosso elipsoide, em algumas posições, ele não passa perfeitamente pelo local onde a Terra passou. Em outros, mais, em outros, menos. E por isso a gente pode escolher um outro elipsoide que não vai estar localizado aqui conforme o WGS, né, exatamente no centro de massa da Terra. Ele poderia estar localizado numa outra região, de tal maneira que eu quero mapear essa região e ele vai ser otimizado para essa região. Então, a gente minimizaria aqui o erro, fazendo esse elipsoide aqui e colocando ele nessa posição. Então, o nosso modelo da Terra seria esse aqui. Então, a gente teria um datum local, né? Ou seja, ele seria otimizado para esse local e ele não seria geocêntrico. Por exemplo, o SAD69. E nesse caso aqui, eu já vou ter um datum global. Ele seria otimizado para a Terra como um todo, né? E ele, nesse caso, é geocêntrico. Ele vai estar localizado aí no centro de massa da Terra. Ok? Então, esse seria um outro elipsoide, seria o datum global, por exemplo, o WGS84. Então, agora, beleza, eu tenho o nosso modelo da Terra, né, o nosso elipsoide, e agora, o que a gente pode fazer? Eu posso considerar um sistema de referência. Então, um sistema de referência que a gente utiliza muito em SIG é o sistema latitude e longitude. Então, como que isso é feito? Uma vez que eu tenho esse nosso elipsoide, eu considero que o centro aqui seria o nosso 0, 0. E o centro apontando para uma determinada direção
né? Ele vai estar apontando numa direção aqui do Equador, nessa posição aqui, ó, que é o nosso centro da Terra aqui, o nosso Equador, né? É a linha que corta aí, como se fosse considerando a Terra uma laranja, né? Que corta a laranja no meio. Então, a gente teria, nessa posição, a gente teria aí o nosso zero de latitude, tá? Então, qualquer posição aqui em cima do Equador seria o nosso zero de latitude. Então, veja, considerando aqui que a nossa flecha, né, ela sai do centro e vem até o Equador, então ela teria inclinação zero. Então, a nossa latitude aqui seria zero. Tá? E a gente pode adotar uma outra referência que seria do meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich seria a nossa outra metade aqui, como se a gente dividisse a nossa Terra aqui, ó, e cortasse ela nessa linha, certo? E essa linha aqui seria, então, o nosso meridiano de Greenwich. Aí a gente teria, então, essa posição da nossa flecha nessa posição aqui, tá? Essa linha, né, que sai aqui do centro da Terra, essa flecha que sai do centro da Terra e aponta para essa posição, aqui nós teríamos o 0, 0. Então, se eu for para esse lado ou para esse lado, eu vou ter latitude 0. No entanto, a nossa longitude, né, que seria longitude seria o nosso x, ó, né, a nossa longitude, para cá ele diminui, variando de 0 até 180, e para cá ele aumenta, então ele varia de 0 até 180. Então, eu poderia ir para o leste, né, até 180, ou eu poderia ir para o oeste até menos 180. Além disso, eu posso usar a latitude para variar de 0 até, por sul, menos 90. Então, a gente poderia ir de 0 até menos 90. E eu posso ir de 0 até mais 90. Então, a gente vai ter essa variação. Então, uma vez que eu vou estar em uma cidade, por exemplo, no Brasil, eu vou ter essa posição. Então, veja que a gente vai estar na latitude negativa e eu vou estar na longitude também negativa. Tá? A gente vai estar dos dois lados negativos aí da Terra. Tá? Tanto latitude quanto longitude. Tá? Então, a gente teria aqui o sul, o norte, o leste e o oeste. Então, esse seria o nosso 0, 0. Esse é o nosso sistema de referência utilizado aí para muitos tipos de dados geográficos que nós utilizamos. No entanto, veja bem, você precisa saber qual que é o elipsoide que você está usando. Então, eu preciso saber o datum. Então, no nosso caso, eu posso estar usando um datum geocêntrico WGS 84. Tá? Eu poderia estar usando o SAD 69 também. Ou poderia estar usando um outro, por exemplo, o SIRGAS 2000. Tá? Muito utilizado recentemente para a região aí da América Latina. Tá, ok? Então, a gente precisa saber qual que é o nosso elipsoide. Uma vez que eu sei o nosso elipsoide, eu tenho o sistema de referência. E aí a gente adota o sistema de referência que a gente quiser, mas ele vai ter uma pequena variação dependendo do elipsoide que você adotou. Pessoal, muitas vezes quando a gente está trabalhando com SIG, né, principalmente aí em áreas menores, em áreas agrícolas, por exemplo, a gente está interessado no valor, né, dos dados, né, a coordenada geográfica em metros. E para isso a gente precisa fazer uma projeção geográfica. Então, aquele sistema que eu mostrei anteriormente, né, ele me dá a latitude e longitude, né, ou seja, o x e o y, no entanto, aqueles dados lá seriam em graus. Tá? A medição seria em graus. Então, de 0 até 180, no caso da longitude, né, seria o nosso x, 180 graus. De 0 até menos 180 graus. De 0 até 90 graus, né, subindo ali para o norte na latitude, no nosso y, ou descendo para o sul, a gente teria de 0 na latitude até menos 90, indo para o sul. Só que, no entanto, isso é em graus. E em graus, muitas vezes, fica complicado da gente, por exemplo, fazer alguns cálculos ou alguns procedimentos matemáticos. Então, muitas vezes, nós estamos interessados, por exemplo, em área, e aí a área é melhor a gente designar a área por metro quadrado ou por hectare. Tá? Então, a gente vai estar utilizando em SIG uma projeção. Tá? Então, eu vou projetar, né, aquela informação que eu tenho numa determinada posição da Terra. E essa projeção vai ser transformada aí numa unidade métrica. Né? Então, a gente vai estar utilizando no nosso curso uma projeção Universal Transversal de MacArthur, que a gente chama de UTM. Muita gente confunde, né? Acha que isso aqui é unidade métrica. Na verdade, não é unidade métrica. É Universal Transversal de MacArthur. É um tipo de projeção. A gente tem várias projeções, né? Essa aqui é uma. Cada uma tem vantagens e desvantagens, tá certo?
Então, a gente tem aqui, por exemplo, algumas distorções, né? Quando você pega a terra é redonda, se você abrir a terra, você vai gerar algumas distorções para colocar ela dentro dessas quadrículas, tá? Então, se eu estiver trabalhando aqui, por exemplo, na região do Mato Grosso do Sul, né? A gente vai precisar de saber em qual quadrícula que eu estou trabalhando. Então, no Brasil, a gente tem vários fusos que a gente chama. Então, por exemplo, aqui eu tenho o fuso 20, 21, 22, 23 e 24 e talvez aqui o 25 também, eu pegando uma beiradinha. Então, veja que a gente tem vários fusos. Então, quando a gente vai trabalhar com a projeção Universal Transversal de Mercator, o TM, a gente precisa saber em qual fuso eu vou estar trabalhando. Tá? Essa é a informação básica que a gente precisa. Tá? Então, por exemplo, a gente trabalha muito nessa região aqui, é o fuso 23. Né? E no caso nosso, como nós estamos no sul, então é o 23 sul. Eu poderia estar trabalhando também no fuso 23 norte. Então, a informação que a gente precisa basicamente é essa. Em qual fuso eu vou trabalhar, em qual hemisfério. Então, no nosso caso, a gente vai estar trabalhando no hemisfério sul e eu preciso saber qual fuso. Com base nisso, a gente pode converter, por exemplo, uma coordenada WGS84, por exemplo, latitude e longitude, né, em uma projeção, por exemplo, Sirgas 2000, UTM, aí eu preciso saber onde que a minha quadrícula aqui vai estar, 23 sul. E essa quadrícula vai ter um novo sistema de referência. Então, veja que o sistema de referência agora vai ser esse quadradinho aqui. Ó. Então, eu vou ter um novo sistema de referência aqui. Tá, ok? Então, esse novo sistema de referência vai ser um número, às vezes um número bastante grande, né? E a gente tem que ficar atento a isso. Então, eu vou ter um novo sistema de referência.